Olá, meu nome é Érica do Nascimento Amaro. Hoje nós iremos conversar sobre o tema hereditariedade, que é um tema que engloba herança biológica, material genético e gene, genótipo e fenótipo, heredograma e cruzamento. Este tema está presente no livro de ciências do nono ano do ensino fundamental 2, tem a habilidade EF09608, que é a associação entre os gametas, a transmissão de características hereditárias, estabelecendo uma relação entre os ancestrais e descendentes. O objeto de conhecimento é a hereditariedade e os objetivos seguem aí abaixo. A primeira pergunta que fazemos dando início a esse conteúdo é: por que indivíduos de uma mesma família apresentam muitas semelhanças entre si? Por causa de um conjunto de características hereditárias que são passadas, que são transmitidas dos pais para os filhos por meio do material genético, que também podemos dizer que é a herança biológica. Essa herança biológica é transmitida por meio do gameta feminino e o gameta masculino. Gameta feminino, o ovócito, gameta masculino, o espermatozoide. Para entender melhor esse tema, existem alguns conceitos que estão relacionados com o material genético ou DNA, que é responsável, que possui as informações genéticas do ser vivo. Ele pode estar envolto na membrana do núcleo celular ou pode estar estendido. No caso, durante a divisão celular, ele se condensa e se associa, formando os cromossomos. O que é o cariótipo? Cariótipo é o conjunto de todos os cromossomos de um organismo organizados em pares. Aí na figura nós podemos ver os 23 pares de cromossomos de um organismo. A estrutura da molécula de DNA. A molécula de DNA, ela possui duas cadeias longas de forma helicoidal, sendo que são ligadas por ligações químicas entre as bases nitrogenadas, que são 4. Adenina, guanina, citosina, timina. Adenina se liga à timina, citosina se liga à guanina. Os genes, eles são informações que definem as características do ser vivo, como a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, e eles estão dispostos no DNA. Os cromossomos homólogos, eles estão dispostos em pares, eles têm forma e tamanho semelhantes e possuem a mesma posição e sequência. Os alelos, eles são a forma de um gene. Alelo é a forma de um gene. Um gene pode ter 3 ou mais alelos. Os alelos podem ser homozigoto ou heterozigoto. Homozigoto, quando as partes são iguais, possuem alelos iguais. No caso da figurinha aí, a parte de cima é apresentada por 2 As maiúsculos, que a gente chama de asão, e a parte de baixo significa que é heterozigoto, porque são diferentes, possuem alelos diferentes, que estão representados pela letra B. O primeiro é o Bzão e o segundo, Bzinho. A forma de representação de genes. Os genes eles podem ser representados por letras, dando a entender que as letras maiúsculas significa dizer que é dominante e as letras minúsculas é recessivo, características recessivas. Temos os genótipos e os fenótipos. Os genótipos, eles são responsáveis por passar as características genéticas dos pais para os filhos e os fenótipos por passar as características físicas de pais para filhos. Heredogramas e cruzamentos. Para mostrar melhor a transmissão de características entre ancestrais e descendentes, foram criados um diagrama que se chama heredograma. Para entender o heredograma de uma família, de uma árvore genealógica, precisamos entender primeiro os símbolos. O quadrado para o indivíduo de sexo masculino, o círculo para o indivíduo de sexo feminino, o triângulo para a criança, o losango para sexo desconhecido. E quando um desses símbolos vem preenchido, significa dizer que aquele indivíduo tem uma anomalia. Trazendo para a representação dos cruzamentos, quando temos uma linha horizontal com uma vertical, significa dizer que houve cruzamento e que teve descendente. Quando são duas linhas horizontais, significa dizer que esses dois indivíduos eles têm laços sanguíneos e os irmãos eles sempre vêm ligados só ao casal que vê acima, eles não têm nenhuma ligação entre si.
Trazendo para vocês o exemplo de pessoas com o lóbulo da orelha preso e o lóbulo da orelha solto. Quem tem o lóbulo da orelha preso é recessivo. E quem tem o lóbulo da orelha solto é dominante. Essa característica vai dominar. Trazendo para o heredograma, fica assim. O primeiro casal, o homem tem um lóbulo da orelha preso, a mulher tem um lóbulo da orelha solto. No cruzamento entre eles, tiveram 3 filhos, nos quais 2 têm o lóbulo da orelha solto e 1 preso. Este 1 é recessivo. Vemos na segunda geração que um dos filhos casou-se com uma mulher recessiva, que tem o lóbulo da orelha preso, e a outra filha casou-se com um homem que tem o lóbulo da orelha solto. Sendo que o primeiro casal teve 3 filhos, todos recessivos. Significa dizer que mesmo o rapaz tendo o lóbulo da orelha solto, ele tinha um alelo recessivo, o que foi transmitido para seus filhos. O segundo casal, todos os 2 tinham um lóbulo da orelha solto, mas tiveram 3 filhos recessivos. Significa dizer que os 2 tinham um alelo recessivo. Trazendo para o meu caso, minha mãe é recessiva, meu pai é dominante. Minha mãe tem a orelha presa, meu pai tem a orelha solta. Eu nasci com a orelha presa, minha irmã nasceu com a orelha solta. Significa dizer que meu pai, mesmo sendo dominante, tinha um alelo recessivo, o que foi passado para mim. No caso, se eu fizesse o cálculo das características, eu ficaria com 50% de chances de ter a orelha presa e minha irmã com 50% de chance. Então, no nosso caso, eu sou 50% que deu certo, que foi o recessivo, e minha irmã a orelha solta, os 50% do meu pai. Agora os cruzamentos. Para entender melhor sobre cruzamentos, eu trouxe uma característica, o bico de viúva, que é uma linha em Vzinho de fio de cabelo presente na testa. Quem tem a característica é dominante. No quadro 1, eu trouxe 2 pessoas para vocês, Mariana e Jefferson. Mariana, ela tem o bico de viúva, então ela é dominante. As letras que eu vou representar elas são maiúsculas. Jefferson é recessivo, ele não tem o bico de viúva, então as letras para ele são minúsculas. Mariana é azão, azão, Jefferson é azinho, azinho. Quando eu faço uma multiplicação, aí, azinho vezes azão, eu obtenho 4 resultados. Todos os 4 são dominantes, todos os 4 vão ter bico de viúva. Significa dizer que entre o cruzamento entre Mariana e Jefferson, todos os 4 filhos vão ser dominantes, todos vão ter bico de viúva. Dentre esses 4 filhos de Mariana e Jefferson, eu escolhi Renata. Renata tem um alelo dominante e um recessivo, e casou-se com Bernardo, que é recessivo, ele não tem bico de viúva. Quando eu faço a multiplicação entre os genes os alelos de Renata e os de Bernardo, eu possuo um resultado de 50%. Se eles tiverem 4 filhos, 50% dos filhos vão ter o bico de viúva, 50% não vai ter. Trazendo para um heredograma, fica assim, Mariana e Jefferson casaram, tiveram Renata. Mariana era dominante, a característica dominante de Mariana passou-se para Renata. Renata, dominante, mas com alelo recessivo, casou-se com Bernardo, recessivo. A característica dominante de Renata passou para seu filho Tarcísio. E assim Tarcísio também apresenta o bico de viúva. Por enquanto, terminamos por aqui. Muito obrigada.